Senhor, abençoa esta palavra, traz luz e entendimento aos nossos corações, no nome santo de Jesus. Amém. Antes de entrar no tema de hoje, regiões celestiais, eu quero falar de um tema precedente a esse tema. Trata-se de um tema teológico chamado união com Cristo, ou união espiritual com Cristo. Alguns teólogos chamam união mística com Cristo. O que é que eles dizem? Que quando a gente toma uma decisão de andar com Jesus, quando a nossa fé ela se realiza e nós nos tornamos verdadeiros seguidores, discípulos de Jesus, nós estamos em Cristo. Essa expressão tão comum no apóstolo Paulo, quando ele diz que nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Você vai encontrar muito essa expressão, em Cristo. No capítulo 1 de Efésios aparece 13, falaria 3, mas são 13 vezes Paulo usando repetidamente, insistentemente, que nós estamos em Cristo, ou nele. Essa expressão nele também é muito comum na epístola aos Efésios. O que implica estar em Cristo? Implica estar unido a Ele. E não só unido a Ele, unido em eventos históricos e espirituais. É muito importante que você entenda isso. Quando Jesus morre, eu estava em Cristo. Por isso que Ele é o meu representante, quando Ele morre em meu lugar. Não é apenas uma questão legal, uma procuração, que Ele morre em meu lugar porque Ele tem uma procuração. Não, é muito mais do que isso. O estar em Cristo implica que, de alguma forma, espiritualmente, eu estava nele no momento em que Ele morria por mim. Isso é muito mais do que uma representação formal, que você vai em cartório, eu não preciso estar lá, mas alguém está em meu nome. Não, Ele não está só em meu nome. Eu estou nele quando Ele morre. Por isso que a união com Cristo implica estar com Ele na morte. E não só isso. A união com Cristo implica que nós estávamos nele na hora da ressurreição. Mais uma vez, Ele não nos representou legalmente. Houve um efeito de que todos os que creram estavam nele na hora que Ele ressuscitou. E não só isso. A Bíblia diz que Ele foi assunto aos céus, foi levado à presença de Deus. A gente lembra disso, que Lucas conta a história que Jesus estava com os discípulos e foi subindo diante deles, e quando Ele estava desaparecendo, o anjo pergunta: Galileus, por que vocês olham para o céu? Aquele que vocês viram subir, vocês vão ver voltar. E Ele, como se dissesse: parem de olhar para o céu e olhem para a terra, agora é trabalhar. A Bíblia diz que quando Jesus foi assunto ao céu, eu estava nele, porque eu estou unido a Ele. Eu sei que está parecendo meio estranho, mas a gente vai ver a Bíblia vai só repetir isso que eu estou dizendo. Isso é muito importante. Vá pegando raciocínio e andando comigo. A Bíblia também diz, tanto em Efésios, Filipenses também vai dizer, que Deus lhe deu um nome, que está acima de todo nome, quando Ele sentou-se à direita do Pai. O Salmo vai dizer: senta-te à minha direita. Quando é que Jesus sentou à direita do Pai? Depois que Ele venceu as tentações e não pecou, quando Ele morreu em nosso lugar, quando Ele venceu a morte, quando Ele chegou aos céus, Ele recebe o nome que está acima de todo nome. Nome ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus sentou à direita do Pai e eu estou nele, assentado à direita do Pai. Bom, isso nós chamamos de união espiritual com Cristo. Depois de cunhar esse termo, é muito de Paulo, do apóstolo Paulo, está em Cristo, ele cunha um termo que é só encontrado aqui em Efésios. Está lá, regiões celestiais. Algumas traduções falam lugares celestiais, mas essa é o termo mais comum
para encontrar em Efésios. E aparece basicamente 6 vezes só em Efésios. Regiões celestiais. E nós vamos ver estas vezes em que esse texto, ou esse termo, aparece. A primeira ocasião está em Efésios 1:3. Olha como é sutil. Você já leu esse versículo, mas você não se apercebeu do termo. E alguns pensam que essa expressão regiões celestiais é um sinônimo de céu. Não é, é mais do que isso. Eu vou daqui a pouco dar o conceito. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Onde? Nas regiões celestiais em Cristo. Então Paulo vai dizer onde é que as bênçãos estão, onde nós fomos abençoados, e ele vai dizer que foi nessa região celestial. Segunda vez que o termo é usado, segunda vez não está na ordem aqui, né? Pois a nossa luta não é contra as pessoas, essa tradução é da NVI, ela já facilita, porque na versão mais antiga diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, que era uma forma de se referir ao homem, às pessoas, não é contra carne e sangue. E a NVI já bota, não é contra gente, não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, onde? Onde é que se dá essa batalha, essa luta? Ele vai dizer nas regiões celestiais. E aqui o termo principados e potestades é traduzido como poderes e autoridades. Exousia no grego é autoridade, é melhor a tradução de autoridade do que a que está na versão mais antiga. E o termo poderes e autoridades pode estar se referindo tanto a anjos de Deus, a demônios caídos e autoridades humanas. Nesse caso aí são poderes do mal. Ele vai criar linhas de afirmações e que vão delineando de quem ele está falando. Quando ele diz poderes e autoridades, ele vai dizer contra os dominadores deste mundo de trevas, dando uma roupagem de agentes que agem no mundo espiritual do mal, das trevas. Fica mais claro quando Paulo diz contra as forças espirituais do mal. Aí ele é mais claro, mas ele está delineando contra quem é a luta. E ele diz lá na frente, não é contra a gente, não é contra pessoas. Às vezes a gente se vê lutando contra filhos, contra esposa, contra esposo, contra irmão, contra o chefe, e enquanto que o diabo está por trás como agente, induzindo conflitos, e a gente não coloca o foco no conflito espiritual, e sim nas pessoas, e Paulo vai dizer, a luta espiritual é travada nas regiões celestiais contra esses seres. Outra vez que aparece o termo, no versículo 20 e 21. E eu coloquei os dois juntos porque há uma sequência. Presta atenção no conteúdo. Paulo está falando do poder que Deus exerceu em Jesus para ressuscitá-lo. Esse poder, ele exerceu em Cristo. Ele quem? Deus. Ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, onde? Nas regiões celestiais. Onde Jesus assentou para reinar no trono, depois que ele ressuscitou, depois que ele foi assunto aos céus, à direita do Pai. Aí alguns tendem a traduzir regiões espirituais, celestiais, como se fosse céu. Mas a gente viu que a nossa batalha se dá também nas regiões celestiais. E no versículo 21 diz, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. E aí Paulo, ele vai deixar claro que quando ele está falando de governo e autoridade, poder e domínio, ele está englobando os
homens que têm poder delegado, que têm poder governamental. E também colocando todo ser humano que existia na época dele e que viria a existir. E nós estávamos nesse bolo aí. Mas também naqueles que hão de vir. Então, nas regiões celestiais, a gente está vendo que aqui nesse contexto, as pessoas também estão. As pessoas dotadas de poder de governar estão. Calma que vai ficar mais claro. Calma. Calma. Eu sei que é novo, é muita gente esse assunto. Vamos lá. A gente leu o 21? Lemos. Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo. Lembra que eu falei da união com Cristo? Eu falava que quando Cristo foi ressuscitado, nós também ressuscitamos espiritualmente, porque nós estávamos nele. Isso não é literalmente, eu não estava lá, mas há uma ligação espiritual, não fisicamente, mas espiritual. Eu estava em Cristo. Tanto é que Paulo vai dizer, Deus nos ressuscitou com Cristo. Todo aquele que um dia creu estava com Cristo na sua morte, na sua ressurreição. E Paulo aqui assevera, claramente. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Até então, a gente estava lendo os textos que diziam que Jesus, quando ressuscitou e sentou à direita do Pai. Agora, esse texto, ainda em Efésios 2:6, diz que nós fomos ressuscitados com Cristo e da mesma forma que Jesus sentou à direita do Pai, nós já estamos reinando com Cristo em Cristo. Nós não estamos lá fisicamente, mas existe uma ligação espiritual com Cristo que você não me peça para eu explicar, porque eu não sei como. Eu não sei. A Bíblia diz que eu estou assentado com Cristo ao lado do Pai. Eu estou assentado. E isso para mim é suficiente. E vocês vão ver a profundidade disso daqui a pouco. Efésios 3:10. Paulo vai dizer, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. E aí Paulo, porque nós vamos estudar daqui, alguns domingos, um outro termo que é comum a Efésios, o mistério de Deus. É um termo que só está em Efésios. Que mistério é esse? Vou dar uma palhinha. Os demônios não sabiam. O pessoal do Velho Testamento tinha tudo para saber, mas não sabia. E o mistério é que Deus iria incluir o gentil na promessa que ele havia feito a Israel. Iria criar o Israel de Deus, que a gente viu lá em Efésios capítulo 6, que é composto não apenas daquele que tem o sangue de Abraão nas veias, mas que tem a fé de Abraão no coração. Todos que têm a fé de Abraão fazem parte do Israel de Deus. Eu falava isso, não sei se foi com a Aline, com alguém, sobre Atos capítulo 10. Foi, a gente começou sobre isso. Atos capítulo 10. Quando Pedro reviu teve a visão de um lençol descendo com animais impuros. Vocês lembram disso? E Pedro disse, de modo algum comerei isso, Senhor. De modo algum. E você sabia que tinha lagosta naquele lençol? A gente na cabeça só vem pouco. O judeu não come lagosta, porque é impuro. Nunca entrou nada isso na minha boca. E 3 vezes o lençol dizia, uma voz afirmava, mata e come. E aí depois chegou um emissário vindo da cidade romana, de Cesareia Marítima,
na casa de Simão Curtidor. Dessa vez a gente vai lá em Israel, na casa de Simão Curtidor, onde Pedro estava hospedado. E quando Pedro sabe que havia alguém, em nome de um centurião romano, procurando por ele, agora eu entendi a mensagem, porque o judeu achava que o gentio era combustível para o inferno, e que o gentio não tinha direito às heranças, a herança que Israel tinha como promessa que Deus havia dado. E o mistério era esse, que Deus iria incluir na promessa, com os cidadãos do reino, os gentios. E na oportunidade a gente vai aprofundar isso. E Paulo diz que Deus tinha um desejo que isso fosse conhecido aos demônios. Os demônios também não sabiam disso. Onde? Nas regiões celestiais. São essas ocasiões em Efésios, e tão somente em Efésios, que aparece o termo regiões celestiais. Vi com vocês que não dá para encaixar a ideia de céu, equiparar regiões celestiais a céu. O céu onde Deus habita, onde há santidade e perfeição, porque senão Satanás estará lá. Homens em geral, seres humanos em geral, estarão lá, e representativamente. Então é muito mais do que a ideia de céu. E aí eu fiz uma pesquisa, e o Stott, que é um comentarista que eu gosto muito, ele vai dizer que regiões celestiais é um ambiente espiritual onde as realidades espirituais acontecem. Eu sei aqui que todos aqui devem ter assistido um filme Matrix. Matrix, não? Eu não lembro, eu acho que eu assisti. Eu assisti, mas não lembro, tem muitos anos. Eu não lembro. Gildas lembra? 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 Eu ontem, Beto, meu filho, foi para casa e ele tentou assistir um novo lançamento que teve aí, parece que foi ano passado, e eu dormi na metade do filme. O filme era mais de 2 horas. Para quem não lembra de Matrix, é que Matrix mostra que existem 2 realidades paralelas, intercambiar. Você está em uma, mas ao mesmo tempo está em outra. Você pode sair de uma realidade e entrar numa e sair na outra. É basicamente isso. Quando a pessoa tem não apenas uma visão, mas ela é arrebatada para a presença de Deus. A gente vê na Bíblia João que foi arrebatado ao céu, numa visão celestial. Você vai ver Ezequiel, profeta, tendo visões celestiais. É quando a dimensão espiritual invade essa dimensão aqui, que os nossos olhos veem, que é uma dimensão material. Para simplificar, a gente sabe que tem anjos aqui. Onde Deus está, os anjos deles estão. Deus está aqui conosco, nos visitando nesse exato momento. Mas os nossos olhos carnais não veem. Aí para facilitar o entendimento do que é regiões celestiais, eu te chamo a lembrar da história que está registrada no 2º livro de Reis, capítulo 6. Eliseu está sendo procurado pelo rei da Síria, porque toda emboscada que o exército sírio fazia contra o exército de Israel, Eliseu descobria, mandava avisar o rei, e não tinha internet naquela época, não tinha WhatsApp. Então como é que esse homem sabe tudo isso? Revelação de Deus. E o rei da Síria mandou parte do exército sitiar a cidade onde Eliseu estava dormindo, e sai um moço que ajudava, que era assessor imediato de Eliseu, olha para as montanhas, ele estava certamente num vale, e cercado de cavaleiros naquelas montanhas, e ele diz: ai meu Senhor, o que vai ser de nós agora? E Eliseu acordando disse: calma menino, não se aperrei não, que maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Eu não sei quantos lembram que Eliseu pediu que Deus abrisse os olhos dele. Então ele teve o outro lado da visão do que acontece no ambiente espiritual, que está interligado com esse mundo físico. Nós estamos interligados. A gente aqui vive muito materialmente, a gente está aqui ligado a esse mundo material,
Mas nós estamos vivendo numa dimensão que, se Deus abrir os olhos, a gente vai ver coisas. Visão é isso. É ver coisas numa dimensão que não é a dimensão material. Então, todo esse ambiente onde a vida espiritual, o conflito espiritual com as trevas, a bênção de Deus, aquele negócio que parece Sedex chegando todo que é lado, as bênçãos de Deus vindo, correndo, as bênçãos de Deus. Então, nessas regiões celestiais, há uma batalha, há uma luta de poder nessas regiões celestiais. Por isso que olhando para Efésios 1:3, a gente vai descobrir que em Efésios 1:3, agora siga o meu raciocínio mais uma vez. Efésios 1:3 afirma que as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões. As nossas bênçãos estão nesse ambiente. Por isso que, eu não sei, eu lembrei disso. Matrix, o cara tocava no espelho, você lembra? E o dedo entrava? Alguém toca no muro das lamentações e ele se vê entrando no muro? Você lembra disso, Fernandinho? É entrar nessas regiões, é você. A gente sabe que existe, às vezes Deus dá a visão do que está acontecendo nesse ambiente. Isso é regiões espirituais. As nossas bênçãos estão lá, nas regiões celestiais. O diabo está lá, com toda a sua fúria, com todo o seu exército, e nós temos condição de lutar contra ele nessas regiões celestiais. A nossa luta com o diabo não é com bibliada. Já ouvi relatos de pastores e crentes que tentaram expulsar de um cidadão o demônio, dando uma surra de Bíblia. Não, sério. Não é no corpo, é no poder da palavra. É na autoridade que está no nome de Jesus. Não é tocando. Jesus nunca tocou em alguém endemoniado. Está amarrado, ele dizia isso. Hoje é muito vulgar, as pessoas usam de forma debochada. Está amarrado em nome de Cristo. E lá em Lucas 10 diz que você não consegue entrar na casa do valente se antes não amarrá-lo. Está lá escrito. Apocalipse 20 diz que durante 1000 anos ele vai ficar amarrado, limitado, sem poder, submisso. Essa é a ideia de estar amarrado. Então, a nossa luta é travada nesse lugar e as forças do inferno estão agindo nesse lugar. Tanto é que Paulo vai dizer que lá no começo, no capítulo 1 de Efésios, que ele é o príncipe da potestade do ar, que anda nos ares. Os nossos olhos físicos não veem, mas eles estão agindo. Então a gente está vendo que as nossas bênçãos estão nos lugares espirituais, a nossa luta está lá, o poder das trevas, Satanás e os demônios estão agindo nessa esfera. Também nós estamos, Deus está, Jesus está, e os que creem estão. Esse poder exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Então, Deus está sentado no trono, Jesus está à sua direita reinando, onde? Nas regiões celestiais. Então, Deus e o Filho, o Pai e o Filho estão. Acima de quem? Dessas autoridades humanas, nessa realidade espiritual. Não é céu. E nós estamos também. Nós estamos aqui, mas nós estamos nessa realidade, nesse ambiente espiritual. Porque se eu estou com Cristo assentado junto ao Pai, eu também estou. Então todas essas informações são importantes? São. Mas vem uma informação mais importante de todas que eu dei até então. Nós falamos desse ambiente que Paulo chama de regiões celestiais. Mas Paulo vai sugerir em todos esses textos que existe um posicionamento, como se fosse esferas, linhas de autoridade, de quem está em cima
no meio e embaixo. Isso quer dizer que quem está em cima tem o poder sobre toda essa esfera, chamada regiões celestiais. E quem está embaixo está mais vulnerável. A Bíblia diz que Deus nos fez assentar com Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Então, Jesus assentou à direita no topo, ao lado do Pai. Aqui diz que nós somos colocados espiritualmente nessas regiões celestiais, ao lado de Jesus. Quem está no topo? O Pai, o Filho e os que creem. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A primeira linha, nós estamos lá. Depois de nós e abaixo de nós, olha o versículo 21, a segunda linha ali. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Isso quer dizer que o Pai, o Filho e nós estamos muito acima. E aí tem a ver com autoridade e poder. E abaixo estão o diabo, as autoridades humanas e todos os habitantes da terra. A gente que não se acha, mas espiritualmente nós somos as pessoas mais importantes que pisam hoje nesse solo. Às vezes a gente se acha nada, mas espiritualmente falando, porque Jesus, porque eu estava em Cristo na sua morte, em Cristo na sua ressurreição, em Cristo quando ele foi levantado aos céus, e se eu estou em Cristo, assentado com ele, espiritualmente eu sou mais importante que Putin, que quer invadir a Ucrânia, eu sou mais importante do que Biden, sou mais importante que todo mundo, porque eu estou em Cristo, eu estou maior em autoridade espiritual. A gente que não acha, a gente que se apequena, mas espiritualmente a minha posição de autoridade é lá em cima. Bom, agora vamos para a prática. Por que a gente não tem que ter medo das obras do diabo, do que ele pode tentar fazer contra nós? Porque nós estamos acima dele. Dá glória a Deus aí, gente. Isso quer dizer que apesar das nossas fraquezas, dos nossos pecados, da nossa insignificância, em várias áreas, por causa de Cristo, eu tenho a autoridade de Cristo de enfrentar o diabo e vencê-lo. Porque eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo, ladeado com o Pai, o Filho e nós. E abaixo vem Ele, e vem todo o seu exército. Aí a gente vai para Tiago capítulo 4. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Quem ganha, na perspectiva de Tiago, esse conflito? Nós. O problema é que a gente nutre o medo. Por ser um ser espiritual, milenar, porque ele é criado, ele não é eterno, que tem a experiência e que tem poderes. A gente diz, eu sou um pobre coitado, eu nem quero... lá no Nordeste é muito comum das pessoas não mencionarem o nome diabo, Satanás, não é bom nem falar no nome dele. É um respeito, né? Dá ideia dele. É um respeito, um negócio assim assombroso. Um respeito por ele, enquanto que Jesus não tinha esse respeito. Jesus ia tirando todo o poder dele sobre a vida de pessoas, sobre a vida de cidades. A experiência do Gadareno, que tinha legiões, muitos demônios, foram vencidos. Aí você diz, não, mas é Jesus. Não, Mateus 28, o que Mateus 28 diz? O texto mais conhecido de Mateus 28 é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, não é isso? Mas o que é que vem antes disso?
Peguei vocês. Maiores coisas do que estas farão. Não, aí é João. Que Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Um pastor amigo meu dizia, Jesus não disse alguma autoridade. Jesus disse toda autoridade me foi dada no céu. Ide. Não é um ide descredenciado. Não é um ide assim, vamos aventurar e ver o que vai dar. Jesus está dizendo, depois que eu morri, que eu ressuscitei, ele fala isso depois que ressuscitou, venceu a morte, pagou toda a dívida, e diz, vocês têm agora a minha autoridade. Nós estamos lá em cima, gente. Lucas capítulo 10, Jesus divide os discípulos de 2 em 2. E os manda para as vilas, eles pregam a mensagem, eles confrontam o demônio, eles oram e a cura acontece. E eles voltam maravilhados. Maravilhados por quê? Porque os demônios saíram correndo com medo deles. Vocês lembram disso? Depois vocês leiam. Aí Jesus diz assim, não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês. Isso é previsível, porque vocês têm autoridade minha. Vocês estão na diretoria, gente. Fiquem maravilhados porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E isso deve maravilhar o coração de vocês, porque vocês não tinham direito de ter nome escrito no livro da vida. Vocês são pecadores indignos. Mas que o diabo vão se sujeitar ao poder do meu nome, isso é fichinha. Então eu falo isso por quê? Porque às vezes tem muito crente que ou tem muito respeito pelo diabo ou tem medo. E perde muitas batalhas porque não sabe que ele tem autoridade. Quando ele chega em casa, ele diz assim, olha Satanás, você está criando confusão aqui, sai em nome de Jesus. Parece que você está doido, porque você não está vendo nada, mas você está dando uma ordem para a parede. Deixe de te chamar de doido. Mas use a autoridade que foi lhe dada em nome de Jesus, porque você está lá na diretoria. Assentado nas regiões celestiais, ao lado de Jesus. Você está em Cristo Jesus. Então, quando a gente estuda esse assunto, regiões celestiais, a gente aprende muito da batalha espiritual, que Paulo vai falar em capítulo 6 de Efésios, mostrando claramente que a vitória é nossa, que nós temos a armadura de Deus. É aqui em Efésios capítulo 6 que Paulo vai dizer que eu devo vestir de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, que protege o coração, o capacete da salvação protege a nossa mente, o escudo da fé. Por que escudo? Não era esse assunto, mas eu vou voltar a entrar nele. Por que escudo da fé? Porque vem tanta coisa para abalar a sua fé, tanta coisa para te fazer parar, tanta coisa para te fazer entristecer. E se você não usar a fé, você vai usar a sua razão. O que a sua razão vai falar? Tem jeito, estou perdido, acabou. Sua razão for contra-argumentar, for se defender o ataque, você não consegue. Aí tem que ser fé. É o escudo da fé. E a espada do Espírito, que é a nossa arma de ataque, que é o poder da palavra de Deus, não a sua. E para não cair, a sandália da preparação do Evangelho da Paz, que te mantém firme. É nesse contexto de batalha que a gente viu que essa batalha se dá nas regiões celestiais, que a gente vence. Um comentarista certa vez, esqueci de contar, era justamente isso que eu falei há pouco, quem está nas regiões celestiais, com a nossa posição espiritual nas regiões celestiais, o Pai, o Filho e nós, os crentes, os anjos de Deus, Satanás, seus demônios e os seres humanos, nós temos autoridade. A igreja, quando ora, é para que o céu haja nessa esfera. Muita coisa acontece por trás e a igreja não recebe crédito porque essas coisas acontecem nas regiões celestiais. O olho físico, material não vê. Pastor, isso aí para mim é uma novidade. Os anjos de Deus, nós, os crentes, numa hierarquia, estamos no nível superior dos anjos, porque
o ser humano sempre olha para os anjos numa condição de inferioridade, né? No Como superioridade, se às eles vezes. A gente olha para os anjos como se eles fossem superiores a nós. Isso, gente inferior. Isso que eu estou falando. É porque você falou, você pensou uma coisa e disse outra. Foi? Foi. Desculpa. Mas é verdade. Você sabe que quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, um dos problemas da carta aos Colossenses é que eles estavam começando a adorar anjo. Até hoje, né? Há uma tendência a endeusar anjo. O anjo da guarda inventado pela Igreja Católica, aquele negócio todo. Mas você vê a ideia do anjo, né? E o Gabriel, que é o nome de anjo, é dado a nome de pessoas. O próprio Rafael, que é um anjo, é dado a nome de pessoas. E às vezes a gente vai, é uma linha perigosa. Mas nós, espiritualmente, nós estamos numa posição superior. Então, o que eu quero concluir agora? Se valorize diante de Deus. Veja a sua posição para você ter fé e usar essa autoridade que Deus colocou, sobretudo nos seus lábios. De falar em nome dEle, de afugentar o poder de Satanás pelo nome de Jesus. Por exemplo, Atos 16 tem um episódio muito interessante de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, tapando para a manga aqui. Não é que ela sabia o futuro, ela jogava para que o futuro acontecesse. Olha como é que funciona. O diabo não sabe o futuro, só quem sabe o futuro é Deus. Daí ele ser onisciente. Onisciente é conhecedor de tudo. A palavra onisciente significa conhecedor de tudo. O que o diabo faz? Por isso que os cartomantes, quando lançam as cartas, uma pessoa muito famosa vai morrer. Claro, uma pessoa muito famosa vai morrer, no mínimo uns 3. No mínimo uns 3 por ano. Mas o que ele faz? Ele leva um adivinho deles a fazer o quê? Olha, você vai passar por uma crise financeira. Ele bota demônios para que ataquem aquela área e você diga, ele sabia, ó. Não, ele vai jogar para que o que ele falou que ia acontecer, aconteça. E pessoas que estão debaixo do poder de Satanás procuram Deus, a gente ora, quebra essas palavras, e os anjos demoníacos, que são os demônios, não tem mais o poder de efetuar a deliberação que foi dada, e aquilo que foi predito não acontece porque Deus impediu a realização do que estava projetado. Deu para entender isso? Deu? Então não é que ele sabe, ele vai trabalhar para acontecer o que ele predite. Predizeu não, né? Predisse. É assim. Então, quando a gente entende que a gente está acima, que a gente está na diretoria, a nossa oração muda, a nossa fé cresce e a nossa autoridade se reveste a tal ponto que a gente não tem mais medo, por mais que a gente se ache insignificante. Eu lembro que a primeira vez que eu confrontei alguém que estava possuído por demônio, possessão, eu confesso que eu tremi, porque o negócio é feio. Mas depois que você vê o poder do nome de Jesus acontecendo, você fica maravilhado. E eu volto a Atos 16 para terminar. Paulo passa por um local e essa mulher que tinha o espírito de adivinhação falava, estes são servos do Deus Altíssimo e anunciam a palavra de vida. Ela não estava mentindo. Porém, Paulo se incomodou no terceiro dia. Tem uma coisa errada, isso não é de Deus. Essa propaganda não é de Deus. E ele então confronta. E lá em Atos 16, Paulo diz, em nome de Jesus, eu te mando, saia dela. Aqui está a chave. Às vezes a gente ora assim, Deus, tira o demônio da pessoa. Deus pode tirar o demônio da pessoa, mas Ele me deu autoridade. O que isso quer dizer? É fazer como Paulo diz. Em nome de Jesus, olha a autoridade de Paulo, eu te mando. Sai dela. Então, quando a coisa esquenta,
No ambiente de trabalho, vá para um canto e diga, fale baixinho, Satanás, você está agindo aqui. Você vai sair daqui em nome de Jesus. Nós não aceitamos a sua presença. Eu estou falando na primeira pessoa. Não estou pedindo a Deus para fazer. Deus me deu uma autoridade. É como se Deus me desse uma arma e dissesse, atire. Não, Deus, atire o Senhor melhor. Não, atire você tem autoridade. Todo poder me foi dado. Ide por todo mundo. Ide com essa autoridade. Então, quando a gente descobre isso, muda muita coisa. E eu quero que vocês tenham conhecimento disso. Que vocês têm a autoridade dada por Jesus para vencer o poder das trevas, porque você faz parte da diretoria. Você está lá em cima. O Pai, o Filho e você, nós. Que Deus nos abençoe e aplique isso ao nosso coração. Amém ou não amém? Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez, nós adoramos o Teu nome, nós invocamos o Teu poder sobre nós e peço que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor,